Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria ter você aqui nesta sexta-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo chegar a outros vascaínos. Comenta aqui o que você está achando da chegada dos reforços, Souza e Alex Teixeira, que vão ser anunciados, Felipe Coutinho, que vai voltar ao Vasco da Gama, e outros que podem pintar, André Ramalho, zagueiro do PSV. Ontem falei do Bruno Tabata, ex-Palmeiras. Enfim, vamos conversar sobre o mercado da bola e, claro, a preparação. Tem clássico amanhã, um jogo importantíssimo diante do Botafogo. Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Vamos bater 187 mil amigos até amanhã. Pô, se vocês fizerem isso, vai ser fantástico, fantástico, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir, já no mês que vem, aproximar o canal de 200 mil amigos vascaínos. Você gosta do nosso conteúdo? Então divulga pra geral. Vambora! Felipe Coutinho de volta ao Vasco. Rapaz, como é legal, né? Esse reencontro do Cria, ele que surgiu nas divisões de base, sendo um jogador que já chamava a atenção do mercado europeu, tanto que foi comprado à época por 3 milhões de dólares, e a gente está falando isso em 2007 para 2008. Aí ele joga em 2009 a Série B e vai embora em 2010, já com 18 anos, para a Inter de Milão. À época era uma grande negociação, hoje 3 milhões de dólares é bala, dinheiro de bala e chiclete, para os grandes clubes brasileiros, né? E que sabem negociar. Mas o Felipe Coutinho deu a volta no mundo e conquistou títulos importantíssimos, né? Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, campeonatos nacionais. Jogou em altíssimo nível na Premier League, principalmente. Para mim, o melhor momento dele com a camisa do Liverpool. Ele brilhou no campeonato mais difícil do mundo. A Premier League é um campeonato à parte. É como se você jogasse futebol lá e nos outros lugares, e aqui no Brasil em especial, um outro esporte que você denomina como futebol porque quer ser carinhoso. Mas jogou em altíssimo nível. Teve grandes momentos também jogando pela equipe do Barcelona. No Bayern de Munique, altos e baixos. Ali, quando ele já vai para o Bayern, teve uma contusão séria, passou por uma cirurgia, e aí já não conseguiu performar tão bem. Mas é jogador de Copa do Mundo. Jogador cria do Vasco da Gama. Felipe Coutinho escolheu voltar para o Vasco da Gama. Esse é um movimento que a gente não pode esquecer. Ao retornar do Catar, com outras possibilidades, em especial do Brasil, pelo menos 5 clubes queriam o Felipe Coutinho, ele escolheu voltar para o Vasco da Gama. E ao se aproximar do presidente Pedrinho e fazer a negociação para buscar esse retorno, ele fez algumas considerações, algumas exigências, alguns pedidos, como, por exemplo, as voltas de Souza e do Alex Teixeira. Alex, que estava até o fim do ano passado no Vasco, não performou como nós esperávamos nessa volta. Pode ser que agora, num time melhor, e é mais qualificado esse time, hoje, com a chegada do Souza, do Felipe, o Alex consiga render, seja uma boa opção para o segundo tempo. Se olhar para o banco, ter um Alex Teixeira para entrar ali aos 15, 20 do segundo tempo. Não sei se o Souza vai ser um titular absoluto, mas vai acrescentar demais com a sua experiência. E o Felipe Coutinho terá próximo a ele pessoas que ele confia, amigos particulares, vizinho, como é o caso do próprio Souza. A volta do Felipe Coutinho mexe com a garotada. O sentimento do garoto, da criança, sentimento infantil, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E o Felipe Coutinho é mais ou menos esse exemplo. Saiu novo, referência para o torcedor, que viu pouco ele jogar, 1 ano e meio no profissional, rodou o mundo, Inter de Milão, Espanhol, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Aston Villa, Catar, Copa do Mundo na seleção e volta para casa. Eu estou voltando para casa, como diz a música do Lulu Santos. E acho que é isso mesmo, esse é o sentimento do torcedor. O reencontro com o camisa 11, deve ser essa camisa, inclusive, que Felipe Coutinho vai usar. A partir do dia 10 de julho, ele já pode estrear. Hoje, nós estamos falando já no final de junho. Será que há tempo hábil em 15 dias ele entrar em forma? Ele não vem parado. Ele está de férias, mas vem treinando. Aliás, ele, Souza e o Alex Teixeira vem fazendo uma preparação física. Acredito que em 15 dias dê para ele estrear com a camisa do Vasco, porque não dá para perder muito tempo. A gente vai entrar na 13ª rodada já amanhã.
Vasco joga com o Botafogo. Mais 3 jogos, 16ª. Abre a janela. São mais 12 pontos pela frente em disputa. E o Vasco não pode se dar ao luxo de ficar abrindo mão desses pontos no Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Coutinho precisa chegar para ontem. Mas, Fábio, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira são suficientes para a retomada do Vasco do Campeonato Brasileiro, para dar uma esperança ao torcedor que não vai ficar sofrendo até o final como foi no ano passado? Não, e eu respondo porque daqui a pouco, porque antes quero dar esse recado para você aqui, ó. KTO, tá vendo aqui, ó? 20% de bônus na sua chegada, primeiro depósito por nossa conta quando você usa o meu cupom Azevedo. Então dá aquela moral, acesse kto.com, aposte lá na Copa América, hoje tem seleção brasileira, Brasil e Paraguai, 10 da noite. Vai lá, manda aquela moral, monta múltipla com a Colômbia, que encara a Costa Rica. Por exemplo, amanhã já tem Eurocopa, já começa a fase oitavas de final. Tem Campeonato Brasileiro já também amanhã. Enfim, monta sua múltipla e divirta-se. KTO.com, a diversão acontece. Vou fixar aqui nos comentários o meu código promocional também, caso você esqueça, que é Azevedo. É mole, né? Mas Azevedo na melhor casa de apostas, KTO, e aposta com responsabilidade. Fiz uma pergunta para vocês e respondi que não e vou além. Porque desses 3, 2 para mim vêm como titulares. O Souza, para ser um 8, e o Coutinho. Imagino que dê para jogar o Rafael Paiva ou, se vier um outro treinador, no 4-4-2. Só que precisa a função do 5. Pô, o Hugo Moura está exercendo bem. Então, por enquanto, é o Hugo Moura. É o Cocão com o Souza. É um deles com o Souza. Coutinho, Paê, Adson e Verratti? Gosto. Acho interessante. Mas é suficiente? Não, vamos contratar um 5 pesado. Aliás, tem que quitar a dívida com o Atlético Paranaense, né? De R$1.600.000 pelo Hugo Moura. E um lateral direito? Paulo Henrique dá para ir até o final do ano? Eu contrataria um, desde que libere o Puma. Então a gente já está falando de mais 2 jogadores. Lembra no vídeo de ontem que eu fiz a sugestão de abrir espaço na folha? Rossi, Galdames, Zé Gabriel, Praxedes, Serginho. Olha quantos jogadores você pode abrir espaço para trazer esses 2 titulares de alto nível para o Vasco. Pô, hoje não tem dinheiro, hoje a situação está difícil, sim, mas abrindo espaço na folha, e aí cabe a capacidade do presidente do clube, do diretor de futebol, em conjunto, por enquanto, com o executivo Pedro Martins, que está por lá, abrir esse tal do espaço. Porque os outros estão se reforçando. Olha o Cruzeiro que está fazendo no mercado. Por exemplo, outros clubes vão se reforçar na janela, aqueles que precisam mais. Mas o Cruzeiro é o que vem mais forte, por exemplo, nos reforços. E nós? Vamos ficar para trás? Felipe Coutinho, golaço. Souza, belo gol. Alex Teixeira, gol. Mas é pouco para a necessidade do Vasco. Até porque, o que eu sempre digo e repito, todo e qualquer clube hoje precisa trabalhar com 16 titulares. Porque todo jogo, 5 entram em campo. E esses 5 que entram não podem ser tão diferentes, tão distantes daqueles 5 que vão sair. Porque aí você vai oxigenar o time, mas vai tirar 50% do seu poder técnico dentro da equipe. Aí o adversário, ó, deita e rola, vai só saborear, partir para cima do Vasco, no caso. Um grande abraço, até mais tarde.